Eu quero cumprimentar vocês que estão aqui no segundo culto. Sou pai do Elmer aqui, sou pastor em Salvador. Trago para vocês o abraço caloroso do povo baiano. Estamos lá já encerrando quase o nosso ministério. Estava falando com o pastor ali. Saí um pouco mais cedo de férias, pedi uma autorização para a associação. Na verdade, eu estou vindo de Santa Catarina num encontro que tivemos com meus colegas de formatura, 37 anos de ministério. Alguns já morreram, alguns estão doentes, alguns me pagaram, não puderam vir, ficaram doentes. Mas daqui a 1 ano e 8 meses estamos indo para a divisão, né, pastor? O IAJA, o Instituto Adventista de Jubilação e Assistência. Estaremos lá em julho de 2027. 38 anos e meio de ministério. Mas como passa rápido, né? Esses dias eu estava ali no IAE pensando se eu ia passar no vestibular ou não. Tudo passa e nós voamos. Muito bem, queridos, eu quero convidar você a abrir no Salmo 73. Salmo 73, do verso 1 até o versículo 3. Vamos fazer aqui uma introdução. Salmo 73, do verso 1 ao 3, diz assim: De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Eu convido você a curvar a sua fronte. Mais uma vez, Pai, estamos com a Tua palavra aberta. Jesus disse: santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Por favor, que o Santo Espírito da verdade domine agora nossas mentes e que Ele possa propiciar para cada um de nós alimento espiritual, para sairmos aqui com a nossa fé e a nossa esperança nutridas na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse Salmo 73, ele é um clássico da Bíblia, porque ele trata do universal questionamento da justiça de Deus, que se desdobram em duas outras perguntas antológicas. Primeira, por que o justo sofre enquanto o ímpio prospera? E a segunda pergunta, vale a pena servir a Deus e andar na justiça? Eu tenho certeza que alguma vez, em algum momento, você já tenha questionado a Deus. Alguma oração aparentemente não respondida, algum percalço, alguma tragédia pessoal na família ou próximo de você. O pastor Bulhon, em seus famosos sermões, ele dizia: vamos para o céu com os bolsos cheios de porquês. Durante o milênio vamos ter resposta para muitos deles. No juízo de vindicação, de confirmação. Eu tenho certeza que você chegou nessa manhã com alguns porquês dentro do seu bolso. E eu também tenho. Já tive a resposta para alguns, mas para a maioria ainda não. Esse salmo trata exatamente disso. Asaf é o seu autor. Asaf, ele foi nomeado pelo rei Davi como chefe da liturgia do templo. E ele é autor de vários salmos aqui. 12. Um deles, o Salmo 73. Salmo 50 é dele, de Asaf. E depois dos 73 até o 83, todos de autoria de Asaf, tratam sobre a justiça de Deus.
Martinho Lutero dizia que os salmos são uma Bíblia em miniatura dentro da Bíblia. Embora os salmos sejam o inário do povo hebreu, eles, na verdade, são poesias, né? São hinos que ainda hoje são cantados nas sinagogas judaicas. Mas os salmos não são só música, eles são ricos em literatura, teologia, poesia, profecia. Aliás, as mais lindas profecias messiânicas estão nos salmos. Os escritores do Novo Testamento, por exemplo, citaram mais dos salmos do que de qualquer outro livro do Antigo Testamento nos seus escritos. E esse salmo, como eu já disse, ele aparentemente coloca a justiça de Deus em xeque. E Deus, em sua soberania, em sua condescendência, em seu amor, ele permite esse diálogo, esse questionamento em algum momento. Homens de Deus do passado, em sua angústia, clamaram a Deus, porque não conseguiam entender a sua maneira de agir, a sua justiça. Por exemplo, Abacuque, veja lá, Abacuque 1,13, diz assim: Tu és tão puro de olhos que não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que ele? Jeremias também não faltou. Aqui no capítulo 12 do profeta Jeremias, versículo 1, Jeremias também clama por justiça. Ele diz assim: justo seria, Senhor, se eu apresentasse a minha causa diante de ti. No entanto, preciso falar contigo a respeito da justiça. Porque o caminho do ímpio prospera. E porque todos os traidores vivem em paz. Olha que coisa pertinente, né? Então Asaf começa a abrir seu coração. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, porque eu tinha inveja. Olha, eu tinha inveja dos pecadores. Ao ver a prosperidade dos maus. Você já ouviu falar do evangelho da prosperidade? Está em voga hoje, né? A palavra vantagem. Vantagem tem sido a palavra de ordem na escolha da igreja a seguir. As novas igrejas evangélicas, elas aprenderam o segredo do sucesso, porque aprenderam também a manipular a fórmula do aqui, agora. Lembra daquele programa jornalístico do SBT? Aqui, agora. Lembra? Essa história de sofrer calado, com resiliência, com perseverança, para receber a recompensa só depois da ressurreição, depois da volta de Jesus, é muito tempo, eu quero agora. E as igrejas estão trabalhando, as igrejas estão apinhadas de pessoas, atraídas por essa fórmula, como se o evangelho fosse apenas a receita do sucesso. E aquelas abordagens existencialistas, humanistas: olha, você foi abandonado pelos seus amigos, venha Jesus. Está desempregado, venha Jesus. Seu casamento acabou, venha para Jesus. Mas, irmãos, a verdade é que não é só desempregado que precisa de Jesus. Não é só quem está com problema financeiro. Não é só para quem está mal no casamento que precisa de Jesus. Você sendo rico ou pobre, estando bem no casamento, estando com a conta financeira em boa situação, não faz você não ter necessidade de Jesus. Talvez você precise ainda mais de Jesus,
porque tem lançado a sua âncora em coisas materiais. Você percebe? Aqui, agora. Tem duas palavrinhas aqui: inveja e prosperidade. Essas duas palavras ameaçam a nossa fé. Alguém disse que a prosperidade é mais perigosa para a vida espiritual do que a adversidade. A igreja corre mais perigo quando ela está próspera. E vocês sabem disso. Estamos passando por isso hoje. Já fomos uma igreja bem pobrezinha, lembra, pastor, nos anos 70? Nossa autoestima, né? Não tinha nada, não tinha tecnologia. Nossos prédios eram muito humildes. A igreja está passando por um período de prosperidade. Olha, é um dos maiores desafios da igreja. Mas Asaf abre o coração. Eu tinha inveja dos pecadores. Seja sincero, você já sentiu inveja do seu vizinho ímpio? Aquele vizinho que mora naquela casona. 2, 3 carros importados na porta. Churrasco todo fim de semana, música alta. Tira férias todo ano na Europa, nos Estados Unidos. E você vai de ônibus para o trabalho. Cheio de problema. Cartão de crédito. Eu tinha inveja dos pecadores. A inveja, irmãos, é um sentimento miserável, desarrazoado, ilógico, irracional. O invejoso, ele sofre mais com o sucesso do outro do que com o seu próprio fracasso. Para ele está tudo bem, se você estiver na lama igual ele. Eu vi uma frase pintada no muro. Um dos maiores perigos da vida é ser feliz perto de um invejoso. Mas, queridos, o que fez Asaf chegar a esse ponto? Viajem comigo nessas elucubrações negativistas, pessimistas de Asaf. Olha a que profundidade desceram os pensamentos dele. Acompanhe a leitura do verso 14 até o 12. Ele diz assim: para eles quem? Os ímpios. Não há preocupações. O seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura. Do coração deles brotam fantasias, zombam e falam com maldade. Falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus. E a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Verso 12. Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Olha a que ponto chega o invejoso. E veja a conclusão no versículo 13. Com certeza, foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Em sua crise espiritual, em sua fraqueza de fé, em sua inveja, Asaf já estava achando que a grande sacada da vida era ser ímpio. Parece que eles vivem melhor. Não tem drama de consciência. E você já se sentiu assim? Ele se sente, mas qualquer coisa errada que eu faço, eu já me sinto castigado por Deus. Eles falam, blasfemam e prosperam cada vez mais. Sabe, às vezes, Satanás faz a gente parecer ridículo. Foi o que ele fez com Eva, lá no jardim do Éden, através da serpente. Espera aí, Eva, como que é o negócio? Quer dizer que você não pode comer de nada.
O diabo sempre transforma a nossa fé em opressão, mas, nossa, você não pode fazer nada, não pode comer isso, não pode beber aquilo, não pode. Nossa, é uma religião chata, não pode, não pode, não pode. Eva tentou corrigir, não, não é bem assim, eu posso fazer tudo, eu só não posso comer desta árvore. Mas Satanás, ele inverte o jogo, inverte a visão. E ele faz parecer que servir a Jesus é viver em opressão. E assim ele concluiu: olha, foi inútil ficar na igreja até agora. Foi inútil servir a Jesus. Foi inútil andar retamente nos caminhos do Senhor. E ele pensou assim, irmãos. E a grande virada na vida dele começou a acontecer aqui nos versos 16 e 17. Leiam comigo. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Olha, até. Essa palavra até é uma palavra determinante, né? Determina um princípio, até que eu entrei no santuário. O que ele está querendo dizer com isso? Olha, eu fiz aqui li alguns textos, fiz uns paralelos aqui, vou compartilhar com vocês. Ele está querendo dizer muito mais do que o simples ato físico de entrar na igreja para adorar. Vamos lembrar? Lá no deserto, a uma certa altura da trajetória de Israel pelo deserto, Deus disse assim para Moisés: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Mas olha a aparente contradição. Lá em 1 Reis, capítulo 8, verso 27, na oração de consagração do novo templo, o rei Salomão fez uma declaração. Ele disse assim: eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, muito menos este templo que eu edifiquei. Paulo, em seu discurso em Atenas, no capítulo 17 de Atos, versículo 24, ele ecoa a declaração de Salomão, quando ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Você acredita que Deus está aqui? Ele está ou não? Sim ou não? Paulo está mentindo? Você entende? Não é negação e nem contradição, mas é aprofundamento de conceitos. Quando ele diz que Deus não habita em santuários feitos por mãos, ele só está querendo dizer que o Deus que nós adoramos, embora esteja aqui, ele está além da nossa compreensão. Ele é muito, muito, muito maior do que a gente pensa. Se você for para Apocalipse, capítulo 21, versículo 22, João, na visão, ele está vendo a cidade santa, a nossa morada celestial. E ele, ao descrever o céu, a cidade santa, olha o que ele diz: não vi nenhum santuário na cidade, vírgula, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E no versículo 3, ele diz assim: então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Você entende? No céu, igreja não fará mais sentido, porque nós adoraremos a Deus face a face. Isaías diz que o ajuntamento para a adoração vai acontecer por toda a eternidade. Ele diz que de um sábado a outro, de uma lua nova a outra, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor.
mas nós adoraremos a Deus face a face, sem intermediários. Então, voltando lá para o Salmo 73, quando Asaf está dizendo, até que entrei no santuário, ele quer dizer mais do que o ato físico de entrar. Porque o santuário, na cultura hebraica, aliás, era o centro da cultura da religião hebraica. O santuário, quando ele foi erigido, e o acampamento foi organizado, o povo de Israel acampava mais ou menos em forma de cruz, em volta do santuário. A leste, 3 tribos, a oeste, 3 tribos, a norte, mais 3 tribos, e ao sul, mais 3 tribos. E a família de Moisés e os levitas em um cinturão em volta do santuário. De forma que um israelita, de qualquer lugar do acampamento, ao sair da sua tenda, ele tinha uma visão bem clara para o santuário. Daniel, lá na Babilônia, lembra? Ele orava 3 vezes por dia com a janela aberta em direção ao templo. Todo judeu, mesmo desterrado, mesmo no exílio, eles oravam em direção para o templo. O templo era o centro da vida deles. Então, quando Asaf diz, até que eu entrei no santuário, ele está querendo dizer, até que eu entrei na presença do Senhor. Até que eu entrei em sintonia com o Senhor. Até que eu passei a usar os olhos do Senhor para enxergar as coisas. E ele diz assim que ele aprendeu 3 coisas ao entrar em sintonia com o Senhor. A primeira coisa, versículo 22. Eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. Assim é o homem que substitui a sabedoria humana, a filosofia humana, ou melhor, que substitui a sabedoria de Deus pela sabedoria humana. A Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 1, que os homens, buscando sabedoria, se tornaram irracionais, brutos, loucos. Eu era como um animal diante de ti, ignorante, ignorância bruta. E nessa ignorância, irmãos, ele teve uma visão distorcida da vida e do mundo. E por isso ele sentiu inveja dos pecadores. E ele falou muita bobagem. Quer ver uma bobagem que ele falou no versículo 4 e 5? Para eles, os ímpios, não há preocupações. O seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais. Nem são afligidos como os outros. Não é uma besteira? Quem disse que o ímpio não tem preocupação? Quem disse que o ímpio tem um corpo sadio e forte? Vá na fila dos hospitais. Tem ímpio lá? Sim ou não? Por que ele falou isso? Que o ímpio vive sadio, um corpo saradão, forte, não tem preocupação. Eu disse aqui que naquela crise financeira pela qual passou o Brasil algumas décadas atrás, um empresário ligou para o outro e disse assim, estou dormindo tranquilo. Ele, mas como você consegue? Como que é isso? Ele falou, eu durmo igual um bebê. Acordo de 2 em 2 horas e choro. É os ímpios. Quem disse que o ímpio não tem problema? Só na mente irracional de um invejoso que desviou o seu olhar do Senhor. Aqui no versículo 12 ele diz, eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. É assim? Quem disse que ímpio vive tranquilo? Você mora com eles? E a casa, cada dia tem casa.
Tem casos e casos, irmão, de tragédias familiares, de famílias ricas, porque substituíram Deus pelas riquezas, pela prosperidade. Isaías 57, 21 diz assim: para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Você percebe as distorções quando a gente está longe de Deus? E então, a segunda coisa que ele aprende ao entrar no santuário é o verdadeiro destino dos ímpios. Aqui no versículo 18 a 20, ele diz assim: tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com o sonho, quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. A terceira coisa que ele aprendeu: a recompensa dos justos. No do verso 23 até o 26, ele confessa: no entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu, além de ti? E quem poderia eu querer na terra, além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Há um salmo paralelo a esse também, é o Salmo 37, no verso 1 e 2, o Salmo 37 diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva. Eu vi na camiseta de um rapaz na rua, uns dias atrás, ele dizia assim: tu só vê as pingas que eu bebo. Aí quando eles passavam nas costas, estava escrito assim: mas você não vê os tombos que eu levo. Irmãos, a prosperidade do ímpio, ela é passageira e ilusória. E por isso a Bíblia nos recomenda, no Eclesiastes 8:12, ainda que os pecadores façam ou pratiquem o mal 100 vezes, e a vida deles se prolonga, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Verso 27, Asaf diz assim sobre os ímpios: os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Alguns anos atrás, 4 alpinistas alemães, ao tentar escalar as montanhas ali entre a Itália e a Suíça, os Alpes, né, suíços, perderam a vida. Um morreu de frio no caminho. 2 escorregaram, não conseguiram deter a queda. Caíram centenas e centenas de metros abaixo. Um conseguiu se agarrar numa saliência da rocha. E ali, os helicópteros de resgate tentavam se aproximar dele para jogar um cesto, uma corda, um auxílio. Mas estava ventando muito. E o rapaz começou a cansar. Imagine você tentar suportar o peso do seu corpo apenas na ponta dos dedos. E os dedos começaram a se congelar e câimbras. Imagina o desespero. E por mais que os helicópteros tentassem se aproximar, ele não conseguiu. Enfim, o dedo cedeu e ele caiu direto para a morte. E ali, parte dos Estados Unidos, da Europa, pela rede BBC de televisão, assistiram ao vivo a tentativa de resgate e a morte do rapaz. Naquela semana,
a televisão ali veiculou várias reportagens e matérias sobre princípios e técnicas de alpinismo. E eu quero destacar 4 aqui, que tem tudo a ver conosco, porque nós também somos alpinistas. Nós estamos escalando o Monte Sião, estamos voltando para casa. Primeiro princípio. Tenha certeza de que você está em contato com a montanha. Como? Você precisa manter contato com pelo menos 2 pés de uma das mãos ou 2 mãos em um dos pés. Porque um dos pés ele é usado para se locomover. Nunca olhe para baixo. Você vai sentir náuseas, vertigens e vai cair. Procure não se distrair olhando para os lados. Você pode errar em algum movimento e cair direto para a morte. E outro, olhe sempre para cima. Sempre para cima. Com a convicção que você já está chegando. Não é isso mesmo, irmãos? A Bíblia diz assim, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando a gente começa a insistir demais em olhar para baixo, a gente começa a realçar demais as dificuldades, o medo, e acaba desistindo. Isso também quando a gente começa a olhar demais para o lado, para a vida dos outros, né? Fazer comparações, como a Asaf fez, a gente acaba também desanimando. Quer ver outra coisa que desanime? Ociosidade. Falta de comprometimento com a causa. É muito ruim esperar sem fazer nada. Você já ficou no ponto de ônibus, em dia de chuva, sozinho, sem uma revista para ler, e com a greve de ônibus? É ruim demais. Você tem que fazer alguma coisa. Sabe, na vida espiritual conta muito o que fazer enquanto ele não vem. Já viu essa frase? O que fazer enquanto ele não vem? Missão. Comprometimento com a missão. E o principal, olhe sempre para Jesus. É com Ele. É dele que se trata. É dele que se trata. Não é, embora tudo faça parte, mas foi Ele que morreu por nós na cruz. Não foi o pastor, não foi o irmão, não foi o ancião. Olhe sempre para frente, olhe para Jesus. Queridos, já está chegando. O fim está chegando. Um casal de missionários passou 40 anos no campo missionário. Quando saíram, eram jovenzinhos, se despediram da igrejinha onde eles faziam parte e partiram para o campo missionário. 40 anos depois, estavam de volta, doentes, velhos. E o missionário, o pastor, tinha sabe aquele romantismo do regresso. Ele achava que ao ele descer do navio, a igreja dele estaria em peso ali, com a banda tocando, e palmas, e bexigas, e gritos de alegria. Mas qual não foi a decepção dele? Quando ambos chegaram no porto, não tinha ninguém esperando eles. E eles voltaram para casa, a velha casa deles, casal de velhos. E ele ficou tão triste. A esposa percebeu, ele estava na pia com um copo de água na mão, olhando pela janela. E ela se aproximou dele e disse assim: meu bem, não fica triste. Ele disse assim: que decepção. Voltamos para casa, chegamos em casa e ninguém para nos receber. Ela olhou para ele e disse assim: como assim? Quem disse que nós já chegamos em casa? Irmãos, quem disse para você que nós já chegamos em casa? Nós não chegamos em casa ainda. Alguém disse assim, já viu essa frase? No fim, tudo vai dar. Se não deu certo ainda, é porque ainda não é o fim. Pode parecer piegas, né? Mas é verdade. Quem disse que nós chegamos em casa? A Bíblia nos assegura, irmãos, que no fim
todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. A glorificação, ela é uma realidade. Malaquias diz assim: então vereis mais uma vez a diferença entre o homem que serve ao Senhor e o homem que não serve. Queridos, que possamos dizer como Asaf aqui no versículo 28. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Queridos, Deus é bom e Ele vai cumprir todas as suas promessas. John Greenleaf termina com essa crônica sobre a bondade de Deus. Ele diz assim: apesar da enlouquecedora confusão das coisas, e ainda que seja sacudido por tormentas e furacões, meu espírito se aferrará a uma esperança estável. Eu sei que Deus é bom. Que Deus nos abençoe, que Ele prospere o nosso caminho, que Ele nos faça perseverar até o fim, porque aquele que persevera até o fim será salvo. E não se esqueça, essa prosperidade que o mundo oferece. Ela é passageira, é ilusória, não leva a nada. Jesus é melhor do que qualquer prosperidade que o mundo nos ofereça. Essa é a música que a gente vai cantar. Jesus é melhor. Jesus é melhor, sim, que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor
pode se colocar de pé. Vamos orar. Ó Deus, louvado e glorificado seja o teu nome. Pelo teu poder, pelo teu amor e pela tua fidelidade. Porque a tua palavra diz que ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Porque é a tua natureza. Ó Deus, que a tua fidelidade seja a base para a nossa esperança, para a nossa fé, para a nossa perseverança. Por favor, corrija, Pai, nossos passos, nos dê forças, nos dê fé, para suportarmos com paciência os desafios, as tribulações, e que naquele dia, Senhor, a gente possa estar nos portais da Canaã celestial, ouvindo Jesus dizer: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Ó Pai querido, nos mantém sempre firmes, perdoa nossos pecados, nossas fraquezas, nossas dúvidas, nossa falta de fé, e que o teu Santo Espírito corrija a nossa caminhada, a cada fase, que a gente permaneça, em nome de Jesus. Amém.